No coração pulsante de São Paulo, a Praça da Sé esconde segredos macabros em suas profundezas. Em 1978, a cidade foi abalada por um caso horrendo e inexplicável que até hoje provoca arrepios em quem o recorda. 10 peles de crianças foram encontradas em uma passagem subterrânea da praça, tão perfeitamente preservadas que pareciam quase vivas. O mistério, no entanto, era a ausência total dos corpos que deveriam acompanhar aquelas peles. Um silêncio ensurdecedor sobre o que aconteceu com essas crianças tomou conta da cidade, e o caso foi arquivado sem solução. Nos cantos escuros da cidade, no entanto, sussurros falavam de uma entidade conhecida apenas como o Espírito do Subsolo. Ele era uma lenda urbana, um mito que se contava em noites escuras para assustar crianças travessas. Dizia-se que era uma alma atormentada, condenada a viver nas profundezas da cidade, alimentando-se da energia vital dos inocentes para sobreviver. A Praça da Sé, com sua catedral imponente e seu movimento constante de pessoas, escondia em seu subsolo um labirinto de túneis e passagens, um lugar perfeito para o espírito do subsolo. Era ali que ele supostamente habitava, nas profundezas escuras e úmidas, à espreita, esperando por sua próxima vítima. A descoberta das peles na passagem subterrânea da praça alimentou os rumores sobre o espírito do subsolo. As pessoas começaram a evitar a praça à noite, temendo o que poderia estar à espreita nas sombras. A polícia, no entanto, descartou a ideia de um ser sobrenatural, insistindo que o culpado era um ser humano perturbado. Mas o que realmente aconteceu naquela passagem subterrânea? Quem ou o que foi responsável pela morte daquelas crianças? E o que aconteceu com seus corpos? Essas perguntas permaneceram sem resposta, criando uma atmosfera de medo e incerteza que ainda paira sobre a Praça da Sé. E assim, a história do espírito do subsolo ganhou vida, um conto de terror que se entrelaça com a história real de São Paulo. Uma história que ainda está longe de terminar, pois o espírito do subsolo, seja ele real ou não, continua a assombrar os túneis da Praça da Sé, esperando por sua próxima vítima. A polícia, apesar de cética, decidiu investigar as lendas urbanas que circulavam pela cidade. O detetive João Carlos, um homem calejado e racional, foi encarregado do caso. Ele passou a frequentar a Praça da Sé, a observar as pessoas e a estudar o labirinto subterrâneo, na esperança de encontrar alguma pista que levasse ao responsável pelas mortes das crianças. Em uma noite particularmente fria e úmida, João Carlos decidiu descer ao subsolo da praça. Armado apenas com uma lanterna e sua coragem, ele aventurou-se pelos túneis escuros e silenciosos. À medida que avançava, um arrepio estranho percorria sua espinha, uma sensação de estar sendo observado que ele não conseguia sacudir. De repente, a lanterna piscou e apagou. O detetive ficou imerso na escuridão total, o silêncio apenas quebrado pelo som distante de gotejamentos de água. Foi então que ele ouviu um sussurro, uma voz fria e etérea que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. "Você não deveria estar aqui, João Carlos", disse a voz. O detetive sentiu o coração acelerar. Ele sabia que estava sozinho nos túneis, mas a voz parecia tão real. Como ela sabia seu nome? Ele tentou acender a lanterna novamente, mas sem sucesso. A escuridão era impenetrável, a voz cada vez mais próxima. "Você não pode me impedir", continuou a voz. "Eu sou o espírito do subsolo. Eu sou a escuridão. Eu sou a morte." João Carlos, apesar do medo, recusou-se a ceder. Ele era um homem da lei, um protetor da cidade. Ele não permitiria que essa entidade continuasse a aterrorizar São Paulo. "Eu não tenho medo de você", ele respondeu, sua voz ecoando pelos túneis. "Eu vou encontrar você e vou te parar." A risada que se seguiu foi gelada e cruel, ressoando pela escuridão antes de desaparecer completamente. Quando a lanterna de João Carlos finalmente voltou a funcionar, ele se encontrou sozinho nos túneis, a voz longe, mas a ameaça permaneceu, pairando no ar como um presságio sinistro. A partir daquele dia, a investigação tomou um rumo sobrenatural. João Carlos, agora convencido da existência do espírito do subsolo, dedicou-se a encontrar uma maneira de pará-lo. Ele pesquisou lendas antigas, estudou rituais de proteção e reuniu uma equipe de especialistas em fenômenos paranormais. Enquanto isso, a cidade continuava a viver em medo. As pessoas evitavam a Praça da Sé, especialmente à noite. As crianças eram mantidas em casa, as ruas ao redor da praça tornaram-se desertas. E nas profundezas da praça, o espírito do subsolo esperava, ansioso pela próxima vítima. João Carlos e sua equipe de especialistas em fenômenos paranormais passaram meses estudando o caso, buscando uma maneira de parar o espírito do subsolo.
Eles reuniram informações sobre rituais antigos, lendas urbanas e até mesmo consultaram médiuns e espiritualistas em busca de respostas. A pressão aumentava a cada dia, com a população de São Paulo vivendo em constante medo e a imprensa cobrando resultados. A Praça da Sé tornou-se um local fantasma, evitada por todos, especialmente à noite. Finalmente, em uma noite de lua cheia, João Carlos e sua equipe decidiram enfrentar a entidade. Armados com amuletos de proteção, eles desceram ao subsolo da Praça da Sé. A atmosfera era pesada, a escuridão parecia mais densa e o silêncio era ensurdecedor. No coração do labirinto subterrâneo, eles encontraram uma sala escondida. No centro, estavam as peles das 10 crianças, dispostas em um círculo perfeito. João Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Este era o covil do espírito do subsolo. Eles iniciaram um ritual de purificação, na esperança de banir a entidade. No momento em que começaram a entoar as palavras antigas, uma risada fria e cruel ecoou pelos túneis. A voz do espírito do subsolo. Você acha que pode me parar, João Carlos? E a voz zombou. Eu sou a escuridão, eu sou a morte. Mas João Carlos não se deixou abalar. Ele continuou o ritual, sua voz ecoando com determinação. A risada da entidade se transformou em um rugido de raiva, e uma força invisível começou a agitar a sala. Mas João Carlos não parou. Quando o ritual terminou, um silêncio absoluto caiu sobre o lugar. A escuridão pareceu recuar, e uma sensação de paz preencheu o ar. O espírito do subsolo havia sido banido. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pela cidade. A Praça da Sé foi purificada, o espírito do subsolo havia sido derrotado. A vida voltou ao normal e a praça voltou a ser um local de encontro e alegria. Mas o mistério das crianças nunca foi resolvido. O que aconteceu com seus corpos? Por que apenas suas peles foram deixadas para trás? Essas perguntas permaneceram sem resposta. Um lembrete sombrio do terror que uma vez assombrou a Praça da Sé. E assim, a lenda do espírito do subsolo se tornou parte da história de São Paulo. Uma história de coragem e determinação, de um homem que enfrentou o desconhecido para proteger sua cidade. E nas profundezas da Praça da Sé, apenas o silêncio permanece, um testemunho silencioso do terror que uma vez habitou lá.